Esta é a sala onde ocorreram algumas das sessões espíritas mais importantes da sociedade vitoriana. Este é o local onde foram testemunhados alguns dos mais espetaculares fenômenos espíritas que eram produzidos por uma senhora italiana, Eusapia Palladino. Conforme se sentaram em torno desta mesa, eles testemunharam coisas estranhas, foram beliscados nos ombros, cutucados por dedos e viram essa cortina enorme sendo assoprada e pareciam ser produzidos por uma força. E uma pessoa que se sentava em torno dessa mesa era Oliver Lodge. Oliver Lodge era um dos maiores físicos da época, um pioneiro do rádio, renomado pelo seu trabalho em fazer com que a eletricidade e o magnetismo cruzassem o espaço. Lodge era uma mistura complexa de cientista, acadêmico e espiritualista. Ele estava interessado em como as coisas imponderáveis poderiam se mexer à distância, e foi precisamente isso que aumentou seu interesse pelo que Palladino fazia. I have one magnet in this piece of wood and another one above it. One will float on the other. That bit of steel is floating in empty space, in vacuum. The air has nothing to do with it. It's resting on a cushion of vacuums. Well, that shows that empty space can support things. We call it magnetism. Well, suas crescentes tentativas em encontrar uma maneira de casar a física com suas pesquisas históricas, sua ferramenta-chave para isso era o espaço étero. E ele achava que as suas propriedades eram extraordinárias e não existia um porquê de não ter algum tipo de função psíquica, e que talvez o étero seja o lugar para o qual nós iremos após a morte. There is a great deal of evidence. That evidence has to be criticized. But if the result is that personalities continue to exist, then they must have a physical vehicle for that existence, and that vehicle, I believe, will be found to be ether, which is the entity which fills space. And I can't help thinking that if we understood all that happens in the relation between ether and matter, we might begin to understand something more of what life and mind really are. Oliver Lodge encontrou muita coisa pessoal vinda através da mediunidade, mas como cientista, ele analisava tudo o que se passava e registrava tudo cronologicamente, como um cientista, no que ajudou a encorajar pessoas como Marconi e várias outras a rever tudo outra vez. Pessoas que eram interessadas no som, rádio e ondas invisíveis que vinham de um lugar desconhecido. Oliver Lodge, assim como Thomas Edison, um dia previu que uma forma de rádio espiritual permitiria a comunicação direta com os mortos. Quando pensamos em comunicação eletrônica, é claro que a eletricidade guarda um pouco de seus mistérios. Eu sei que podemos explicá-la com termos simples e que temos fórmulas que podem explicar o que acontece. Mas a energia sempre envolve algo mais complicado e parece ser algo que não obedeça talvez algum tipo de leis óbvias. Então existe aqui uma possibilidade de que esse seja um método que certamente pode ser ajustado para a comunicação com pessoas falecidas. No final do século XIX, quando Marconi testava a transmissão dos primeiros sinais de rádio, ficou de alguma maneira muito espantado quando começou a receber sinais. Ele chegou à conclusão de que talvez fossem do mundo espiritual, e ele então passou o resto de seus anos tentando inventar um aparelho eletrônico que pudesse, de alguma maneira, estabelecer um contato permanente entre este mundo e o além. Sabemos que ele frequentara muitas sessões espíritas e que estava realmente dedicado a alcançar alguma forma de comunicação com o mundo espiritual nos últimos anos de sua vida.
Apesar de Marconi nunca ter conseguido um contato eletrônico com os mortos, ele foi o primeiro na indústria de telecomunicações que hoje conecta os 4 cantos desse mundo. No começo do século XX, centenas de espiritualistas abraçaram a nova tecnologia do rádio. Para eles, um aparelho que podia transmitir a voz através do espaço sem a necessidade de um link físico estava simplesmente espelhando a habilidade dos médiuns humanos em comunicar-se com os 2 mundos. Estes eram meios que se dirigiam para as ondas de rádio. Eles observavam como ondas eram transmitidas de um transmissor para um receptor. E eu acho que a mediunidade pode fazer isto. Ele admitiu que houvesse uma onda invisível coletada por um tipo de receptor que era então transmitida. A coisa toda, para mim, na realidade, apenas aperfeiçoa o rádio. Quando você vê essas ondas sendo coletadas pela mídia e transmitidas em forma de comunicação. A Grande Guerra de 1914 a 1918 causou mortes em uma escala sem precedentes. Centenas de milhares foram mortos, geralmente sem deixar restos mortais para a família velar ou enterrar. Uma geração inteira estava de luto e as igrejas, as igrejas protestantes não estavam preparadas ou não eram boas em coisas do tipo orações dedicadas aos que partiram. Os católicos romanos eram bem melhores nisso. Mas as igrejas protestantes se sentiam acanhadas em relação às orações e isso falhou em confortar uma geração inteira. Desesperados pela falta de conforto que as igrejas falharam em lhes oferecer, milhares de pessoas em luto procuraram o espiritismo. O tédio era reconforto para a morte, e você recebia esperança quando dava esperança aos desesperados deste mundo que acreditavam ter fé, mas que não encontravam uma solução. E a mediunidade parecia ser o melhor remédio para os sofridos, para os que estavam sendo reconfortados, pois havia mensagens voltando aos que se achavam sem esperança nenhuma. Dentre os muitos que morreram estava Raymond, o filho de Oliver Lodge. Um dia após sua morte, Lodge e sua esposa tentaram fazer contato com ele através de um médium. E eles estavam convencidos de que haviam conseguido seu objetivo. Em 1916, Lloyd publicou provavelmente seu mais famoso e popular trabalho, chamado Vida e Morte de Raymond. E este é o livro mais importante que Lloyd publicou no Espiritismo, pois fala da perda de uma geração inteira que perdera entes queridos na frente de batalha. O livro passou por 4 edições em um período de um mês. Ele incorpora muitas investigações com um médium que ele acreditara estar produzindo evidências sobre seu filho que havia passado para o mundo espiritual. E num período de ampla reposição de dor, esse livro trouxe esperanças para milhares de pessoas de que a morte não era o fim de seus entes queridos, que morreram, e sim um passo para o estágio maior e melhor no mundo espiritual. Um admirador fervoroso de Oliver Lodge era Sir Arthur Conan Doyle, que também perdera um filho na Grande Guerra. Conan Doyle foi o criador da mundialmente famosa série de histórias de detetives baseadas na arte da dedução clínica e racional. Ainda assim, ele era um espiritualista convicto, que devotara os últimos 20 anos de sua vida em promover esta causa. I certainly don't think it's at all probable. But as I grow older, the psychic subject always grows in intensity, and then one becomes more earnest upon it. And I should think that my few remaining years will probably be devoted much more in that direction than in the direction of literature. Sir Arthur Conan Doyle foi provavelmente um dos maiores propagandistas do Espiritismo. Ele viajou pelo mundo palestrando sobre as evidências do Espiritismo. Seu testemunho não era somente sobre suas próprias experiências, era baseado também em evidências espiritualistas que outros médiuns providenciavam ao redor do mundo. E ele escreveu uma excelente história de espiritualismo que juntou todo aquele material.
This thing is not the foolish thing which is so often represented, but that it really is a great philosophy, and as I think, the basis of all religious improvement in the future of the human race. Here in the experimental studios, a close-up is being taken of one of the members of the staff. Dentre os homens atraídos ao espiritualismo pelo testemunho de Arthur Conan Doyle estava Don Lud Bard, o pioneiro da televisão com a transmissão de áudio e imagens através do espaço. Em 1926, após assistir a uma sessão espírita, da qual ficara convencido de ter se comunicado com o espírito do finado Thomas Edison, Bard escreveu: "Eu tenho testemunhado alguns fenômenos muito estranhos e circunstâncias que deixam truques fora de questão. Estou convencido de que descobertas maiores e muito mais importantes ainda nos esperam ao longo das sombras dos caminhos desacreditados." The vision and sound are on. The station goes on the air. A mighty maze of mystic magic rays is all about us in the blue. And in sight and sound they trace living pictures out of space to bring a new wonder to you. A televisão a que assistimos agora incorpora décadas de investigações dentro do confuso fenômeno espírita, forças invisíveis e relação entre a mente e a matéria. One by one they play their parts in this latest of the arts to bring new enchantment to you. Algumas das tecnologias que temos hoje concedidas, tais como ondas de rádio e tubos de televisão, protagonizaram todas as pesquisas psíquicas. Algumas das pessoas interessadas em isolar, detectar e medir a telepatia e as forças psíquicas foram também alguns dos pioneiros das novas maravilhas da tecnologia científica. As investigações sobre forças psíquicas e forças relativas de William Crookes nos levaram ao radiômetro. E lembre-se que o coração da televisão é o tubo de raio catódico, oriundo do radiômetro, que fora patenteado em 1875. Temos câmeras sensíveis à luz que transformam essa luz em um tipo de vibração no éter e a projetam em outro lugar. E uma vez que o éter esteja lá, teremos um link com o trabalho que Oliver Lloyd estava realizando, ou alguma das raízes de seu interesse em como a mente operaria através da distância. Em alguns momentos de sua carreira, os empreendimentos da ciência e do espiritismo estavam ligados. Num período entre guerras, a influência do espiritismo provocou um debate acirrado dentro da Igreja da Inglaterra. Em 1936, o arcebispo de Canterbury comissionou uma investigação quanto à habilidade dos médiuns em transmitir mensagens dos mortos. O laudo concluiu que é bem provável que a hipótese de tais comunicações sejam precedentes de espíritos desencarnados. É verdadeira. O laudo também rejeitou a necessidade de evidências científicas para provar que o fenômeno espírita fosse verdadeiro, dizendo: existem paralelos muito claros entre os milagrosos eventos registrados no Evangelho e o fenômeno atestado pelos espíritas. E devemos acrescentar que os milagres e a ressurreição em si não são suscetíveis a uma verificação científica. Apesar de a informação ter vazado para a imprensa espírita, o laudo só fora oficialmente publicado após 40 anos.
Existem vários materiais parapsicológicos na Bíblia e muitas coisas na Bíblia podem ser melhor interpretadas se você estiver suscetíveis às inserções parapsicológicas. Certamente que as aparições na ressurreição são bem parecidas com as aparições de pessoas que são vistas pelos amigos após terem morrido. Isso não é a ressurreição em si, mas certamente mostra que, se estivermos suscetíveis às possibilidades parapsicológicas, poderemos ler a Bíblia de uma maneira bem diferente.